preencham o formulário direitinho, que a gente faz essa conferência, até porque tudo isso é importante, carga horária, extracurricular, tudo isso é importante para vocês. Só antes de começar, pronto, o Léo falou aqui que está fazendo as coisas, eu pedi para ele se apresentar, mas ele falou que está ocupado, então eu vou começar. Pessoal, antes de eu apresentar, eu vou apresentar um slide para vocês, eu queria só me situar com onde é que eu entro nessa história do post e do artigo, né? O artigo, ele foi uma preposição da professora Cristina, para a gente escrevesse ele coletivamente. Eu entrei no grupo Rastros Urbanos em 2018, e o projeto tinha começado em 2016. E aí esse artigo ele foi publicado em 2019 na revista Rua da Unicamp, né, da Universidade Estadual de Campinas. Então, ele é um primeiro artigo, ele é muito importante para quem está chegando agora, porque ele meio que resume tudo que vinha sendo feito no post desde 2016 e também ele é muito introdutório. Então, para quem lê o artigo, viu que ele conta muito a história do poço dentro da cidade de Fortaleza e introduz muito como é que a gente conheceu o poço e como é que a gente começou a acessar essas fotografias. Então, acho que foi por isso que a gente fez a escolha desse texto, porque ele permite muito se contextualizar no Poço da Draga e entender a importância dessa localidade, desse território para essa pesquisa. Eu vou projetar aqui meu slide, eu trouxe algumas fotografias que vão ajudar vocês a compreenderem melhor a minha apresentação. Só projetar aqui. Só um segundo. Eu acho que eu vou projetar a tela toda. Tá indo aí. Me avisem, por favor, assim que aparecer aí. Tá ok, Felipe. Apareceu. Certo. Só colocar aqui a tela toda. Pronto. O nome desse artigo ele é Narrativas na Cidade em Álbuns Fotográficos. E o subtítulo é A Fortaleza que se encontra em acervos fotográficos pessoais. Aqui é uma apresentação do grupo, a professora Cristina já fez isso, né? E aí, esse artigo ele é proveniente desse projeto de extensão que a professora Cristina apresentou. O nome do projeto é esse segundo nome que está aqui, que atua desde 2016 no Poço da Draga. E aí, a nossa pergunta de partida para esse projeto é a seguinte: o que as imagens e as narrativas pessoais podem nos contar sobre a história e experiências de uma cidade? Ou seja, o nosso objetivo com esse projeto de extensão é conhecer a história da cidade de Fortaleza e a história de vida dos moradores através das fotografias pessoais que esses moradores guardam em casa. E aí, inicialmente, o objetivo era na cidade como um todo, mas acabou que nós conseguimos nos introduzir no Poço da Draga. A professora Cristina sempre fala que o Poço da Draga nos abraçou, e aí, com essa nossa introdução no Poço da Draga, é que a gente começa a realizar essa pesquisa lá. Nós conhecemos o Poço da Draga em 2016 por meio de uma visita guiada que foi feita pelo Serginho. O Serginho é esse rapaz que está aqui com a mochila nas costas, esse aqui que está com a calça laranja, né? O Serginho, que é o Sérgio Rocha, ele é geógrafo e ele é líder comunitário lá do Poço da Draga. E aí, uma das atividades que ele faz lá no Poço da Draga é essa visita guiada pelas ruas do Poço. Então, ele vai apresentando o Poço da Draga, apresentando alguns moradores e contando a história do território. E essa visita guiada ela é aberta para quem quiser participar, geralmente ele faz em grupos. E aí, em 2016, o Rastros Urbanos participou dessa visita. E aí, por meio dessa visita, a gente conheceu o Poço da Draga e conheceu também a Ivoneide, que iria se tornar uma das nossas principais interlocutoras nesse trabalho. E aí, o artigo que vocês viram, ele começa com uma discussão muito interessante, muito importante para a gente pensar sobre a nossa reflexão no Poço da Draga, que é uma discussão que é trazida pelo Yu Tuan, né, que ele é geógrafo, ele é um chinês, ele é geógrafo. E aí ele vai dizer que a palavra espaço e lugar, elas não são iguais, elas têm significados diferentes, né? Geralmente a gente utiliza muito espaço e lugar como coisas muito semelhantes, né? Quase como se fossem sinônimos. Mas aí o Yu Tuan, ele vai dizer que o espaço ele pode ser qualquer local físico, um espaço. Meu quarto pode ser um espaço, a rua pode ser um espaço, uma árvore pode ser um espaço. Qualquer local físico ele pode ser um espaço. Mas nem todo espaço é um lugar. Um lugar, ele é um espaço que ele é ressignificado pelas pessoas. Então, por exemplo, a partir do momento em que tem uma árvore, inclusive ele usa esse exemplo no livro, tem uma árvore na minha faculdade, e aí toda semana eu costumo sentar embaixo dessa árvore com meus amigos. Essa árvore, ela não é mais apenas um espaço, agora ela é um local que tem um significado para mim e para os meus amigos.
E aí, essa possibilidade de agregar significado ao espaço não se dá apenas em espaços físicos, mas também às pessoas. As pessoas, elas são lugares para a gente, elas são lares. Elas são uma espécie de porto seguro para nós. Por quê? Porque nós agregamos um significado, um afeto para essas pessoas. E aí, é muito nesse sentido que a gente tenta pensar o Poço da Draga e a cidade de Fortaleza. A gente tenta pensar como lugares, não apenas um espaço físico, geográfico que a gente vê, por exemplo, no Google Maps, ou algo que pode ser delimitado com uma caneta tão facilmente. Os lugares, eles são constantemente ressignificados pelas pessoas, pelo seu caminhar, pelas narrativas, pelas fotografias. É assim que a gente constrói um lugar. Ele é muito mais afetivo do que algo puramente físico e racional. O lugar, ele é o tempo todo ressignificado e construído pelas pessoas. E aí, inclusive, no artigo, a gente traz esse trecho aqui, que é uma fala da Dona Yolanda. Aqui está escrito errado o nome dela, peço desculpas. Né? Ela fala assim: o melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. Isso aqui é um trecho de um poema que ela costuma recitar no Saraal. E é muito nesse sentido que a gente pensa o Poço da Draga, né? É um lugar que não é só o Poço da Draga fisicamente, o Poço da Draga como território, mas o Poço da Draga como as pessoas que vivem no Poço da Draga e as suas histórias de vida. Eu sei, como eu vi agora que tem muitas pessoas que não são aqui de Fortaleza, aqui é um mapa do Poço da Draga, essa área que está circulada de vermelho. Como vocês podem ver, o Poço da Draga ele fica situado bem pertinho ao lado da praia, a Praia de Iracema. E aí, para quem não conhece a Praia de Iracema, ela fica no bairro Praia de Iracema. O bairro Praia de Iracema ele é um bairro nobre aqui da cidade de Fortaleza, muito conhecido. Geralmente, quem visita Fortaleza costuma visitar o bairro Praia de Iracema, que é onde fica a beira-mar aqui da cidade. Então, é um bairro muito famoso e rico da cidade. E aí, o Poço da Draga fica atrelado a esse bairro, né? Como vocês podem ver, e atrelado à praia também. E aí, aqui, primeiro, eu trouxe um mapa geográfico, né? E aqui, segundo, eu trago um mapa afetivo do Poço da Draga. Esse mapa ele foi construído pelo grupo Rastros Urbanos com base nos locais onde a gente via que era mais recorrentemente falado pelos moradores. E aí, os locais onde os nossos interlocutores, que são principalmente mulheres, geralmente falam quando tratam do Poço da Draga. E aqui a gente vai ter locais que a gente, obviamente, não vai ter no Google Maps, né? Como, por exemplo, o local número 18, que é a Casa Mal Assombrada. Tá aqui. Então, a gente vai ter a ONG, a casa da Dona Yolanda, a casa da Ivoneide, da Dona Zeni. Então, a gente vai aqui traçar um mapa afetivo do Poço da Draga, que são os locais onde a gente geralmente trafega e os locais de grande afeto dos moradores, né? Aqui no 15, vocês podem ver o Espigão, e aqui no 16 tem a Ponte Metálica, ou Ponte Velha, que ela tem esses dois nomes, que é um espaço muito importante para o Poço da Draga. E eu vou falar um pouquinho mais disso à frente. Outra questão muito importante para compreender esses habitantes do Poço da Draga é a compreensão da ideia de trajetórias, né? Um habitante, ele se movimenta tanto no tempo como no espaço. A gente não compreende os moradores, o habitante do Poço da Draga, como pessoas que estão paralisadas e cercadas nesse único território. Elas se movimentam dentro da cidade de Fortaleza. E movimentam também dentro do tempo. Quando a gente conversa com um morador, quando a gente vai fazer uma pesquisa, a gente vai fazer um trabalho de extensão, ele não vai apenas narrar o seu presente, o momento que ele está vivendo agora. Ele vai, muitas vezes, na fala dele, a gente vai ter o presente, o passado, os locais de afetos, tudo se misturando. E aí, muitas vezes, é o nosso trabalho como pesquisador, tentar desvendar essas narrativas que nem sempre vêm de uma forma linear para a gente. E é muito importante a gente compreender essa trajetória como algo que se movimenta, para que a gente não tenha a ideia de que a história de vida de alguém é algo linear. Tem um começo, um meio e um fim. Não funciona assim. Quando a gente quer pesquisar a história de vida de um morador, a história de vida da cidade de Fortaleza, a gente tem que compreender que é uma história que ela se mistura o tempo todo, ela se entrelaça com outras histórias. Um morador, a história dele nunca é uma história individual, mas sim uma história que se relaciona com seu vizinho, com sua vizinha, com seu filho, com seu marido, sua esposa. Então, são histórias coletivas. E aí, ao longo do artigo, a gente vai entrar numa parte que é muito importante, que é a compreensão da história do Poço da Draga. O Poço da Draga, ele surge bem pertinho da Ponte Metálica. Para quem não conhece, a Ponte Metálica foi o primeiro porto da cidade de Fortaleza. Ela foi inaugurada em 1906, né, dia 26 de maio de 1906, e foi o primeiro porto da cidade de Fortaleza. E aí o Poço da Draga ele vai se formando com principalmente
habitantes do interior do estado do Ceará que vão se mudando para a cidade de Fortaleza em busca de emprego. Então, os primeiros habitantes do Poço da Draga são predominantemente pescadores, pessoas que vinham do interior em busca de oportunidades melhores de vida, né, em busca de trabalhar perto da praia, trabalhar com poço, trabalhar com toda esses empregos que eram fornecidos. E aqui tem uma foto antiga do Poço da Draga. Vocês podem ver aqui alguns trabalhadores carregando mercadorias da Ponte Metálica, né, que era o primeiro porto da cidade. E aqui a gente tem uma foto da década de 70 que mostra como era que o poço era na década de 70, né, que não é nem tanto tempo atrás, né, vocês podem ver que as casas eram todas de madeira, e aí é muito interessante porque é uma espécie de contraste com algumas construções que tem atrás, né, todas de cimento, né, então o Poço da Draga, até pouco tempo atrás ainda tinha casas de madeira. Aqui eu trago uma foto da Ponte Metálica, né, que também é chamada de Ponte Velha, e aqui ó, nós temos uma foto antiga da Ponte Metálica, uma foto que eu tirei em 2018. E aí, como vocês podem ver, como apesar da Ponte Metálica atualmente não ser mais um porto da cidade de Fortaleza, né, ela está desativada, ela ainda está presente no Poço da Draga. E aí os moradores do Poço, eles têm uma relação muito forte com essa ponte. Inclusive uma tradição dos moradores ter o rito de pular da ponte, e isso acontece quando eles ainda são crianças, então é uma espécie de rito do Poço da Draga você fazer o pulo da ponte. E aí, a Ponte Metálica, ela é um símbolo da cidade de Fortaleza, eu acredito que muitos moradores conheçam, por mais que nunca tenham ido no Poço da Draga, conhecem a Ponte Metálica, e ela é muito significativa como um local de afeto para os habitantes do Poço da Draga. Outro lugar muito importante para os moradores do Poço da Draga é o pavilhão, né? O pavilhão, ele já foi uma escolinha de freiras, ele já foi delegacia de polícia, e aí ele foi construído inicialmente para ser um local onde os passageiros que vinham do porto ficassem esperando as embarcações, né? E aí depois que o porto ele foi desativado, o pavilhão ele foi sendo constantemente modificado, né? Atualmente, como vocês podem ver na segunda foto aqui, o pavilhão ele é um local onde acontecem principalmente programações culturais lá no Poço da Draga, né? Vocês podem ver que tem várias intervenções artísticas nas paredes do pavilhão, mas também é um local onde muitas pessoas em situações de rua utilizam para morar, para dormir, então é um local que continua sendo muito ressignificado pelos moradores do Poço da Draga. Né? E aqui tem uma outra foto da Ponte Metálica. E aí, por esses moradores terem nascido e se criado na beira do mar, há uma relação extremamente forte entre eles e o mar. E aí aqui vocês podem ver em fotos antigas dos anos 90, né, das crianças pulando da Ponte Metálica, dos moradores tomando banho na piscininha. A piscininha não existe mais, porque a prefeitura fez o aterramento dessa área e extinguiu a piscininha. Mas é muito comum, quando a gente conversa com os moradores, eles falarem dessa piscininha, falarem das memórias que eles tinham dessa piscininha. A piscininha era uma área de água parada que se acumulava na beira do mar, onde os moradores do Poço da Draga costumavam ir tomar banho, né? Então é um local que é muito forte na memória dos mais velhos do Poço da Draga. E aí, no artigo, a gente traz uma coisa que é muito importante, que é um censo feito pelo Sérgio, né? Eu falei inclusive do Sérgio já para vocês, né? Que ele é geógrafo, ele é líder comunitário lá do Poço da Draga. Esse censo ele foi publicado na revista Dragão do Mar, na edição 1, e aí, nessa época, o Poço da Draga ele tinha aproximadamente 1.600 moradores, né? Atualmente, a gente estima que tenha mais de 2.000 moradores. E aí, dentre as perguntas feitas nesse censo com os moradores do Poço da Draga, a gente teve respostas que são muito interessantes para a gente pensar, né? A primeira é sobre se os moradores acham que o Poço perderia a identidade sem a praia, né? E aí, 89% dos moradores disseram que sim, que acham que o Poço da Draga perderia a identidade sem a praia. 94% dos moradores nessa época, né, que esse censo ele é de 2018, disseram que pretendem permanecer no Poço. E 89% dos moradores naquela época moravam em casa própria, né? 85%. Então a gente pode ver que nesse território, a grande maioria dos moradores tem casa própria, e se vê extremamente relacionado com o mar. E aí, pelo Poço da Draga ser situado numa área nobre da cidade de Fortaleza, onde tem cercado por prédios em voltas, equipamentos culturais, há uma pressão muito forte do poder público e de empresários para que esses moradores sejam removidos dessa região.
Inclusive, uma pressão muito mais recente, que é muito conhecida da gente aqui de Fortaleza, é a questão da construção do Aquário de Fortaleza, né? O Aquário de Fortaleza, ele se iniciou a construção, mas nunca foi terminado. E aí, quando começou essa construção, os moradores do Poço receberam isso com muita apreensão, porque era quase como um aviso: olha, a gente vai construir esse aquário aqui, vamos remover vocês desse território. E aí o aquário, ele é só um exemplo dentre as tantas ações que já aconteceram ao longo dos anos, do poder público que ameaçou esses moradores de serem removidos. E aí vocês podem pensar comigo, né? Como é que você vai remover milhares de moradores de uma região próxima à praia e botar eles para morar em outro local da cidade, sendo que eles nasceram e se percebem dentro dessa relação com o mar, né? Como é que você faz isso? E aí, obviamente, é muito um aspecto que a gente vê se desenvolvendo em diversas cidades brasileiras, que é uma tentativa de modificar um ambiente urbano voltado apenas para o turista, voltado para quem é de fora. E aí o morador fica sempre em segundo plano, né? Como é que você constrói um aquário para turista, para quem é de fora, porque esses moradores do Poço da Draga, a maioria não vão conseguir acessar esse aquário, porque com certeza, se um dia ficar pronto, as taxas de entrada vão ser altíssimas, muito caro. E aí como é que você faz todo um projeto urbanístico voltado para quem é de fora e esquece os moradores, né? Esquece toda essa questão do afeto, do pertencimento que esses moradores possuem. E aí, no Poço da Draga, a gente buscou conhecer a história do Poço e a história dos moradores, principalmente através dos álbuns de família, né? Que é esses álbuns que os moradores guardam em casa. E aí, a nossa principal interlocutora é a Ivoneide, né? Como vocês podem ver nessa foto, a Ivoneide, ela tem dezenas de álbuns fotográficos. E aí, por ela ter esse acervo tão rico, tão importante, que a gente começou a realizar esse trabalho com ela, né? Esse trabalho de visitar ela, de conversar com ela e ver essas fotografias. Um autor que a gente utiliza muito para pensar sobre os álbuns de família é o Armando Silva. Ele vai dizer que um álbum de família não é apenas algo visual, não é apenas uma foto que você vê. Dentro de um álbum de família, ele tem diversos aspectos que são tanto culturais como comunicativos. Então, quando a gente pede para ver um álbum de uma moradora do Poço da Draga, como por exemplo a Ivoneide, a gente não vê apenas uma foto ali. Essa foto, ela vem carregada de uma narrativa. Então, a Ivoneide, quando ela vai apresentar essa fotografia para a gente, ela começa a também contar a sua própria história de vida, explicar quando aquela foto foi tirada, o porquê daquela fotografia, a importância daquela foto para ela. Então, essas visitas a esses álbuns fotográficos, eles são sempre acompanhados de também uma narrativa, né, de algo que é comunicativo. E aí, nessas narrativas, a gente consegue começar a traçar essas experiências de vida da Ivoneide, e por meio dessas experiências de vida, a gente começa a compreender como o Poço da Draga se formou, como é que o Poço da Draga se organiza, e compreender também a história da cidade de Fortaleza, né? Porque é uma história que a gente estuda não somente pelos livros de história, mas a gente busca compreender a cidade de Fortaleza principalmente pelos seus habitantes, né? E aí, é nesse aspecto que a gente cita muito no artigo, né? A palavra experiência, né? A gente foca muito nas vivências dos próprios moradores para tentar compreender esse território. E aqui, como eu já mostrei os álbuns da Ivoneide, e aí, esses álbuns, eles não são apenas, como a gente imagina tradicionalmente, presos em um livro, né, em um álbum fotográfico típico, né, tradicional, né. Aqui eu trago o exemplo da dona Zeni, que é a mãe da Ivoneide, e aí ela tem o hábito de colocar fotografias na parede da cozinha. E aí eu percebo isso como uma espécie de álbum também, um álbum fotográfico que ela construiu na parede da cozinha dela. E aí essas fotografias, elas são espalhadas por toda a cozinha dela. Onde você gira e você olha nas paredes da cozinha, você vê fotografias coladas na parede, né? E é como se fosse uma espécie de cartografia que ela construiu na sua própria casa, com a sua família e seus hábitos pessoais, né? E é muito interessante a gente perceber também nessas outras formas de organização dessas fotografias, né? Como essa história de vida, ela é algo que está presa mesmo à pessoa, né? A pessoa, ela amarra a casa, né? E aí é como a professora Cristina falou no início, né? A casa, ela tem uma dimensão muito forte para esses moradores do Poço da Draga, né? Como eu falei anteriormente, a grande maioria deles mora em casa própria. Então, a casa é um aspecto de grande conquista para eles, né? Como vocês viram, nos anos 70, a grande maioria das casas era de madeira, então ter uma casa de alvenaria, de cimento, é uma conquista muito grande para esses moradores. E aí é por isso que essa casa, ela ganha um aspecto tão afetivo para eles, né? E aqui eu trago alguns exemplos de fotografias que a gente encontra nos álbuns fotográficos dos moradores do Poço da Draga, né? E aí aqui a gente tem as fachadas das casas, né? Os moradores sentados na calçada.
Os habitantes do Poço da Draga, até hoje, têm o hábito de sentar na calçada para conversar, para ver o movimento na rua, ficam sentados na calçada principalmente à tarde, à noite, que é uma coisa que a gente não vê em todos os bairros de Fortaleza. E aqui a gente vê os becos do Poço da Draga. A gente vê também as dificuldades que esses moradores enfrentaram ao longo desses anos, né? Essa segunda foto aqui, ela apresenta um alagamento que aconteceu nos anos 80, era muito comum nos anos 80, sempre que chovia, o Poço da Draga sofreu com alagamento. E aqui nessa primeira foto, ela narra um período histórico do Poço da Draga, que era quando existiam casas em cima da ponte metálica, né, a Ponte Velha. E aí, essas pessoas que moravam em cima da Ponte Velha, obviamente é porque não tinha outra alternativa, moravam em casas de madeira, não tinham acesso à água potável, nem energia elétrica. Então, a gente percebe como a questão, né, dessa vulnerabilidade econômica ela é muito presente no Poço da Draga, não só há alguns anos atrás, mas até atualmente. E aqui a gente vê também as modificações que acontecem no território físico, né? Nessa primeira foto, o aterro da praia, a segunda foto, a mudanças e construções das casas, né? As famílias e os vínculos afetivos são muito presentes também nesses álbuns, né? Nessa primeira fotografia aqui a gente vê a Ivoneide, a Dona Zeni e o marido da Dona Zeni, né? Que é o pai da Ivoneide. A gente vê aqui também a Dona Yolanda, que é essa que está no canto da foto, e a Dona Zeni, que é que está no outro canto da foto, acompanhando as crianças, né, que elas trabalhavam com a pastoral da criança, então a gente vê todo um trabalho social que elas realizavam dentro do Poço da Draga. E aí, como a professora Cristina já falou para vocês, em 2019 nós publicamos um álbum da Ivoneide, né? Ao longo desse trabalho no Poço da Draga, nós encontramos esse álbum, que é um álbum que ela foi guardando ao longo dos anos diversos santinhos de falecimento de moradores do Poço da Draga. E esse álbum ele tem centenas de santinhos, né, de moradores do Poço da Draga, de amigos da Ivoneide, de famosos. Então ela foi juntando todos esses santinhos em um álbum fotográfico. E aí quando nós nos deparamos com esse álbum, a gente achou algo incrível, né, algo inédito, totalmente diferente, né, uma pessoa guardar santinhos de falecimento em um álbum seu, pessoal. E a gente propôs para a Ivoneide publicar isso em um livro. E esse livro foi publicado em 2019. Inclusive, esse trabalho com esse álbum também deu origem a um curta-metragem que foi produzido lá no Porto Iracema das Artes, dirigido pelo Felipe Camilo e pelo Álvaro Graça. Né? O Álvaro Graça ele é morador do Poço da Draga. E aí aqui é a capa do livro. E aí, para além desse lançamento do livro da Ivoneide, também contou com um lançamento na Bienal do Livro, aqui do Ceará, em 2019, e ela também participou de reportagem de TV, né, que passou na televisão aqui de Fortaleza, apresentando esse álbum tão peculiar dela, né. E aí eu trouxe isso aqui para vocês perceberem como esse nosso trabalho de extensão no Poço da Draga, ele se estende muito para além do Poço da Draga, né. Ele é uma coisa de âmbito para a cidade toda, o estado, até mesmo para o Brasil, né, algo que tem transcorrido os muros do Poço da Draga. Para finalizar essa apresentação breve do artigo, eu queria dizer que esse trabalho de extensão, para além de um trabalho acadêmico, algo muito teórico, ele é também um trabalho de estabelecimento de vínculos. A gente vai para o Poço da Draga não com o objetivo único de pesquisar, de entrevistar, mas principalmente de conhecer e estabelecer laços com as pessoas. Nossos vínculos com os moradores do Poço da Draga se dá principalmente com mulheres. E aí a gente tem uma relação muito forte de amizade com essas mulheres, né? Inclusive a dona Yolanda diz que eu sou afilhado dela, né? Ela sempre fala isso, né? E aí é nesse processo que a gente enxerga o nosso trabalho no Poço da Draga como algo que não tem prazo de validade, a gente não pretende sair de lá tão cedo, só no dia que os moradores disserem, olha, a gente não quer mais vocês aqui. Mas enquanto a gente for bem-vindo, enquanto a gente puder colaborar com o Poço da Draga, a gente vai continuar lá, atuando de diversas formas. E a gente participa de diversos eventos no Poço da Draga. O primeiro exemplo aqui que eu trago para vocês é o Sarau das Idosas, que é realizado sempre uma quinta-feira do mês, né? Por causa da pandemia, ele foi paralisado. Mas o Sarau ele é um momento muito importante para essas mulheres, porque elas se reúnem para celebrar as suas histórias de vida, elas cantam músicas que remetem ao seu passado, aos seus laços afetivos, à sua família, à sua história, né, às suas trajetórias. E é um momento em que essas idosas se reúnem para cantar, celebrar isso, né? A gente também costuma sempre participar do aniversário do Poço da Draga, que, como eu falei para vocês,
O aniversário ele ocorre no mesmo dia da inauguração da ponte metálica. Então, o aniversário do Poço da Draga ele é dia 26 de maio. Este ano de 2021, o Poço da Draga completou 115 anos de existência e resistência. E aqui quando a gente participou do aniversário de 112 anos do Poço da Draga em 2018, né? A gente também já participou de eventos do Dia das Crianças, né? E aí, para finalizar minha apresentação, eu trago aqui um cartaz que foi feito com uma foto da Dona Yolanda, né? Esse cartaz foi feito pelo Iver Lima. E aí, a Dona Yolanda, ela falou uma vez uma frase assim pra gente, né? No momento que a gente estava conversando com ela, né? Quem mora no poço não pensa em sair daqui. É como árvore. Se mexer na raiz, morre, né? Então, é muito nesse sentido que a gente tem pensado esse trabalho no Poço da Draga, né? Um trabalho de resistência, de mostrar para o poder público e para as pessoas que não conhecem o Poço da Draga que esse território ele existe e que ele é um patrimônio histórico da cidade de Fortaleza. E por isso que a gente tem que ter tanto cuidado com o Poço da Draga e cuidado com todos os territórios que estão presentes no nosso estado, na nossa cidade, e que a gente percebe que é essa relação tão forte dos moradores com o ambiente, né? E aqui eu tenho as redes sociais do Rastros Urbanos, né? O Instagram, Facebook, e aí está aberto para perguntas. Quem quiser perguntar, complementar, falar alguma coisa, eu estou aberto para esse e os outros membros do Rastros também. Eu queria fazer primeiro agradecer a sua apresentação, as escolhas de imagens, né? Você trouxe imagens muito interessantes, principalmente para quem não conhece a cidade, não conhece esse território, né? Eu acho que dá uma dimensão assim panorâmica, né? Da localização do poço. Eu acho que você fez isso muito bem. E eu queria só acrescentar uma coisa no que você falou, Felipe. Essa ideia de que o Poço da Draga nos abraçou, ela não é minha. Em 2017, você nem tinha chegado ainda. Em setembro de 2017, eu fui um dia com a Alana visitar um dos moradores, o Wagner Costa, e o Wagner, isso já fazia um ano que a gente estava lá, o Wagner foi que nos disse isso. A gente já estava saindo, ele tinha mostrado os álbuns dele, e ele disse, você sabe que o Poço da Draga já abraçou vocês. Isso para mim foi muito significativo, porque é o momento que a gente sente que conquistou um lugar. Aí eu estou retomando o que o Felipe colocou para vocês, né? O lugar desse ponto de vista afetivo, de intimidade, de proximidade. Mas, ao mesmo tempo, ali eu percebi a grande responsabilidade que a gente tinha. Porque uma vez que a gente ganha a confiança das pessoas nos nossos projetos, seja de extensão, seja de pesquisa, isso quer dizer que a gente tem aí um compromisso para a vida toda, né? Então, a gente hoje não tem só os nossos planos, as coisas que a gente faz lá, mas a gente está sempre disponível ao que eles também nos pedem. Então, já aconteceu deles nos pedirem exposições. Olha, a gente queria montar alguma coisa no aniversário, o Felipe mostrou os Guardiões da Memória. Montem alguma coisa para a gente, com o material que vocês têm. Ajudem a gente com a festa das crianças. Então, hoje, eles também nos demandam. E a gente faz, claro que nem sempre todos podem estar presentes, mas a gente tenta fazer valer essa confiança que foi em nós depositada no início e que é um trabalho que, para mim, é um trabalho para a vida toda. Eu sempre quero ser afilhada da Dona Yolanda, eu quero para sempre ter esse vínculo com esse território da cidade, porque eu já disse isso para a Ivoneide, disse isso para ela no lançamento do livro, eu disse para ela que, olhando a maneira como, apesar de todo o sofrimento que eles têm cotidiano, para se manterem naquele lugar,
para defenderem o território deles, seja o território de vivência, de experiências e de memórias. Eles têm uma alegria muito grande de viver nessa cidade, de viver naquela região. E eu disse para ela que todas as vezes que eu vou ali, eu me sinto profundamente inspirada para também viver e para também amar essa cidade, né? Então, é de fato uma troca, né? É uma troca. Não é a gente que está indo lá. Deixa eu falar uma coisa que eu não falei, é que não só uma troca, mas também uma relação de confiança, né? É uma relação de confiança. A gente entra na casa dessas pessoas para ver as fotografias, e fotografia é quase como um arquivo confidencial pessoal seu, né? Então, vocês imaginam aí a relação de confiança que a gente tem que ter e de vínculos para a gente conseguir que esse morador permita que a gente veja essas fotografias e que ele conte a sua história de vida, né? E aí, é por isso que a gente nunca tira essas fotografias do Poço da Draga. A gente visita as pessoas e quando a gente quer trabalhar com alguma fotografia, quer acessar aquela fotografia, a gente escaneia e trabalha com scan. As fotografias sempre ficam nos álbuns pessoais dos moradores do Poço da Draga, né? E aí, é um vínculo que a gente tem que se preocupar também em não cortar bruscamente, né? A gente tem que se preocupar que é uma relação de amizade. A gente não pode simplesmente ir lá no Poço da Draga, fazer uma pesquisa e sumir depois que a gente publica um artigo, que a gente publica uma monografia, uma tese, uma dissertação. A gente tem uma relação de amizade, de vínculo com essas pessoas e elas sabem disso, né? Elas lembram da gente. Quando a gente vai em grupo lá para o Poço da Draga e alguém não vai por algum motivo pessoal, os moradores perguntam, cadê tal pessoa? Por que tal pessoa não veio hoje? Então, a gente tem que ter essa preocupação social também. Porque, para além das demandas culturais que eles demandam da gente, eles demandam também questões sociais. Inclusive, agora com a pandemia, né, a gente precisou se mobilizar para conseguir cestas básicas, materiais escolares para os moradores do Poço da Draga, né, para as crianças do Poço da Draga. Então, a gente pensar que esses trabalhos dentro de ambientes vulneráveis, que apresentam essa questão de vulnerabilidade econômica e social dentro de uma cidade, é também um trabalho de preocupação social com esses moradores e com as consequências dos nossos atos dentro desse local, né? Qual a consequência da minha pesquisa para essas pessoas? É um questionamento que nós, como estudantes, pesquisadores, a gente tem sempre que se fazer, né? Qual é a consequência da publicação desse artigo, desse trabalho que eu estou fazendo, né? Então, também eu acho que esse artigo, ele traz muito uma questão epistemológica para pensar também, né? Não só uma questão teórica. E pensando nesse compromisso, né, Felipe, a gente pensar que a gente não está lá só porque vocês estão precisando escrever um trabalho acadêmico, uma monografia, uma dissertação, uma tese. Esse, como eu disse, é um projeto de extensão. Então, eu sempre disse isso lá e digo isso nos eventos, né, em que nós somos convidados, que nós estamos lá para conviver com essas pessoas. A gente não está lá porque os meus alunos precisam de campo de pesquisa, estão ali para ter informações, produzir texto. O texto, se vier, é consequência. O principal para a gente, pelo menos assim, para mim como professora, é que os meus alunos tenham esse território de vivência, né? O Felipe, que passou 3 anos comigo lá, a Alana, que está desde o começo, assim, dessa questão, os outros que estão chegando, que tenham a possibilidade de viver isso, de conhecer essas pessoas, né? De conhecer o cotidiano delas, de ver esses álbuns, de ouvir, né? De escutar, na verdade, essas histórias e aprender com isso, que é uma grande sala de aula, né, gente? É uma grande sala de aula para eles e para mim. Eu aprendo muito com essas mulheres, aprendo muito, e nunca é do mesmo jeito. Cada ida ao poço é uma novidade, é uma coisa nova que a gente descobre, tá? Bom, nós ainda temos um bom tempo para conversarmos, então, eu acho que para a gente se organizar melhor, é bom que vocês usem o recurso da mãozinha, e aí as pessoas, a Ângela e a Areta, vão vendo quem foi que levantou a mão, né? E a gente tenta fazer aqui uma sequência, seria importante ouvi-los. Eu vi que algumas pessoas se manifestaram aqui nas mensagens, mas se quiserem falar, por favor, fiquem à vontade.
Bom, Tonica já levantou a mão, pode falar. Oi, gente, bom dia. Estão me ouvindo? Eu falo aqui de Paraty, né? Primeiro, maravilhosa essa experiência de vocês e a fala e tudo. Estou bem emocionada por ver um projeto de extensão, né? Que a universidade realmente faz alguma coisa ali e valoriza as pessoas de verdade, né? A gente às vezes vê muitas boas ideias, mas na prática, né? A gente, né, esse livro da Ivoneide, já mandei até um e-mail já para garantir que a compra. E eu trabalho aqui em Paraty com as comunidades caiçaras, né? Comunidades também tradicionais aqui, né? Que vivem na beira do mar, que na verdade começa aqui no litoral de onde eu estou aqui, né? Do sul fluminense, em Paraty, no Rio, e vai até o litoral do Paraná. Né? E eu trabalho mais especificamente com as mulheres do fandango, né? Com o fandango, que é uma dança tradicional aqui, né? Que estava muito ligada no passado, né? Surgiu ali por conta dos trabalhos coletivos, né? Dos mutirões. Ele era servido como pagamento, né? Então, no final de um trabalho pesado, né? Na roça, uma puxada de canoa, os caiçaras, eles ofereciam um baile como pagamento para quem ia colaborar, né? E disso vem resistindo até hoje. Eu, nos últimos anos, assim, tem 16 anos já que eu trabalho com o fandango e nos últimos 3 eu tô lidando direto com as mulheres, né? E eu fiz um trabalho desses de memória, assim, né? De fotografia para um edital do ano passado do Sesc, assim, eu entrei em contato com elas por causa da pandemia, tudo por celular, né? Pedindo que se elas tivessem fotos para mandar, mas elas não têm. Então, assim, achei muito curioso que duas coisas, né? Eu tenho algumas perguntas e uma coisa que eu queria saber melhor como é isso, assim. Porque eu fiz esse trabalho e depois, há 3 anos atrás, eu fiz uma viagem de canoa também pelo litoral do Paraná, também com esse intuito de encontrar os álbuns de família, né? Era meu foco. Assim, eu aprendi a fazer álbuns, costurando eles, assim, álbuns artesanais para ele e também dicas, assim, de como eles podiam conservar melhor as fotos, porque eu sei que essa coisa da maresia, né? Vocês também estão na beira do mar aí, tem esse problema de desgastar, né, as fotos. Então, a viagem era durante 15 dias, eu ficava concentrada em uma família. Passava por 10 comunidades, a canoa, a remo. E daí, quando eu chegava num lugar, eu procurava uma família que tinha foto, porque nem todas tinham. É isso que eu queria perguntar, né, um pouco nesse sentido. Que é, assim, não sei como... Porque essa dona Ivoneide realmente é um negócio, assim, impressionante, né? Aquela quantidade de álbum ali, fiquei bem querendo até conhecê-la, na verdade, também, né? Como que uma mulher chega assim, né, ter essa preocupação com a memória e também tem uma questão que eu acho que é finança social, né? Que eu percebi, pelo menos lá no meu trabalho com os caiçaras, que eles não tinham recursos mesmo, assim, né? Então, muitas das fotos que eu encontrei eram fotos doadas para as pessoas que fazem essa viagem que eu fiz. Que é um amigo que organiza há 20 anos, que não é uma agência, não é nada. Ele bota no Facebook, as pessoas vão porque uma indica para outra. Ele já faz isso há 20 anos, né? Quer dizer, antes nem tinha Facebook, nem sei como ele divulgava antes, mas... Então, aí eu percebi essa falta de... eles não se importam, assim, né? Eu tava toda romântica, assim, querendo encontrar fotos, assim, e eles realmente, assim, não tinham fotos, e é uma coisa que, tudo bem não ter foto, sabe? Então, ainda é uma questão pro meu trabalho, isso. E aí eu queria perguntar outra coisa, que esse sarau que elas organizam foi depois do projeto de extensão ou elas já faziam? Foi uma consequência do projeto ou elas já tinham isso e, né, na verdade, veio somar aí, né, o trabalho de vocês? É isso. Eu tinha uma outra pergunta aqui sobre as fotografias órfãos, mas eu vou deixar para o final, na verdade, né? É isso. Obrigada, gente. Parabéns. Você quer responder, Felipe? Não pode responder, depois eu complemento. Tá. Sobre essa questão do sarau, né, que é o que a gente tem mais se dedicado nesse momento, o sarau, eu disse lá no início, mas talvez eu tenha dito muito rápido, Tonica, o sarau é um projeto deles, tinha todo um movimento que já acontecia no pavilhão, Felipe até mostrou uma imagem do pavilhão para vocês, que tinha o apoio da Secretaria da Fazenda, tinha algumas pessoas que iam para lá, e o Rodrigo já fazia parte, o Rodrigo, que é esse músico,
E eles iam para o pavilhão e tinha mensalmente esse encontro, tinha uma ajuda financeira da Secretaria da Fazenda, né, para poder ajudar. A Secretaria da Fazenda está bem perto, é um prédio histórico muito bonito também, que está bem próximo do Poço da Draga, e eles faziam essa movimentação cultural lá, de encontrar para que essas mulheres cantassem, essas mulheres tivessem um momento de lazer. Só que isso 2000, um pouco antes da gente, 2015, 2016, já existia essa movimentação por lá, só que foi ficando um pouco difícil, até por conta da idade, que elas se deslocassem das suas casas para o pavilhão. Não é uma distância longa, né? Quando vocês tiverem oportunidade de conhecer, e assim, seria maravilhoso que você conhecesse a Ivaneide, né? No momento que a gente possa viajar, que vocês venham a Fortaleza, são todos muito bem-vindos, né? Os do Pará, de São Luís, são todos muito bem-vindos aqui. É uma rua apenas, mas para elas que são muito idosas, Dona Yolanda mesmo nos diz, né? A gente perguntou uma vez, eu levei ao pessoal da universidade para gravar uma entrevista com ela, que está disponível no blog, e a moça perguntou para ela se ela ainda ia até o mar. E ela disse: minha filha, eu queria muito, mas as minhas pernas já não deixam. E então, assim, o cansaço, o inchaço das pernas, isso foi fazendo com que elas também começassem a se desmotivar de ir à noite para o pavilhão, como também a questão da segurança, o medo também de sair de casa. E uma das pessoas que organizava esse sarau, ela também precisou se mudar para Portugal para estudar, e ficou apenas o Rodrigo. Aí o Rodrigo teve a brilhante ideia de, olha, já tem vindo pouca gente, e o sarau é de fato para vocês. Vamos fazer na casa de uma de vocês, porque aí a gente não tem dificuldade com o deslocamento. Então, essa iniciativa partiu do Rodrigo. Rodrigo levou o sarau para a casa da Dona Yolanda, a Dona Yolanda, aquela do cartaz vermelho que o Felipe mostrou, e que é a grande árvore do poço, né, que acolhe a todos, e Dona Yolanda recebe o sarau na casa dela, que permanece até hoje sendo na casa dela, no quintal ou muitas vezes na área da casa dela. No quintal é quando a festa é maior, final de ano, né, celebração do Dia das Mães, né, quando a gente estava podendo fazer isso com mais, né, tranquilidade, ela faz isso. Mas o sarau é delas. E hoje eu acho que nem o Rodrigo detém mais a força que ele conseguiu potencializar ali com esse encontro, porque o que a gente percebeu acompanhando o sarau? A gente percebeu, eu ouvindo, prestando muita atenção, junto com os meninos, aos movimentos delas ali, a gente já detectou que cada uma tem a sua música. Então, elas começam o sarau, e tem uma senhorinha lá maravilhosa que vocês vão ver nas nossas fotografias e nos nossos registros do blog, que ela já chega cantando: na minha casa tem goteira, pinga... Aí todo mundo, pinga em mim, é Dona Ivonilda, né? A gente já sabe quem é. A gente diz, o Rodrigo toca a primeira nota, a gente já sabe quem é a mulher e qual é a música, né? Então, o Davis até comentou comigo um dia desses que chega uma hora que a gente não sente nem que está trabalhando, a gente está se divertindo junto com elas, porque no meio elas lembram de alguma coisa que aconteceu quando elas ouviam essa música. Aí, claro, em algum momento elas se emocionam porque lembram dos maridos. Dependendo da festa, da comemoração daquele ano, elas lembram de algum filho que perderam, algum filho que está longe. A maior parte dos filhos está longe, né? Os filhos do Poço, a Areta sabe disso muito bem, assim,
não só voam da ponte, mas os filhos da dona Zeni, por exemplo, tem vários fora do país, na França, na África, em Cabo Verde. Então, assim, tem muita gente fora do país. Então, uma coisa que eles alimentam muito é essa saudade, né? Então, as músicas é um momento, assim, que elas se unem como mulheres e que compartilharam a juventude, os desafios da vida adulta, mas também e aí é um aspecto importante, a última vez que eu fui, em janeiro, dona Yolanda me chamou e disse assim: ai, minha filha, tão difícil esse momento da pandemia, porque isso aqui é o nosso único momento de lazer durante o mês. A gente quase não sai de casa, só sai de casa quando vai ao médico. Então, quando a gente tem esse dia do sarau é esperado por todas. Então, a gente não poder fazer isso entristece muito a gente, né? Então, aquele momento é o momento em que elas, como vizinhas, podem estar juntas celebrando a vida, né? Então, vocês vão ver isso num outro trabalho que a gente fez, em que a gente se dedica a gente aborda melhor que as nossas principais interlocutoras, o Felipe falou isso aqui, as nossas principais interlocutoras são as mulheres, e a gente considera essas mulheres como as guardiãs da memória do poço. Então, nesse outro trabalho, a gente se dedica mais, aí quem escreveu ele comigo, que está aqui, foi a Alana, e a Nanda, que é outra orientanda, em que a gente se dedicou mais ao movimento dessas mulheres que guardam esses grandes arquivos delas mesmas e arquivos do Poço da Draga, né? Porque conta essa história da cidade, tá? Felipe. Não, só complementar, dizer que realmente o caso da Ivoneide é um achado mesmo, né? É tanto que a gente chama ela de guardiã da memória por causa disso, né? Ela tem muitos álbuns. Por exemplo, lá no Poço da Draga tem a dona Yolanda, que é a professora que está citando, que ela não tem fotografias. Ela contou pra gente que ela perdeu as fotografias em uma dessas enchentes que eu mostrei para vocês. E aí um exercício que a gente faz e que ajuda nesse processo é a gente estar agora fotografando, por exemplo, o saraus, né? Fotografando, e a gente fotografa, imprime essas fotos e devolve para elas. E é sempre um momento muito bonito de ver elas se olhando nessas fotos, elas recebendo isso. É tanto que a professora Cristina que citou, né? Uma moradora até perguntou quanto é que eram essas fotografias que a gente estava dando prazer, quanto é que é. Aí a gente tem que explicar, não, a gente não está vendo, a gente está dando de presente para vocês essa fotografia, né? Porque, enfim, é como se fosse realmente um artigo de luxo, né? Você perguntar o preço, né? E a gente tem que ter ciência que não é todo mundo que tem acesso à fotografia física, principalmente, né? Por causa agora dos usos dos celulares, novas tecnologias, a maioria das fotografias hoje em dia são nos celulares. E aí, uma outra alternativa para tu é tentar consultar para os moradores da Caiçaras que tiverem celular e dispositivos móveis, perguntar se eles têm essas fotografias nos celulares, né? Porque é uma outra opção. Inclusive, o Felipe Camilo, que é um pesquisador lá do Poço da Draga também, ele pesquisou os grupos de WhatsApp de moradores do Poço da Draga. E aí, nesse grupo de WhatsApp, existia uma comunicação muito forte entre moradores trocando imagens entre si. Então, eu acho que é uma alternativa para tu pesquisar, né? Eu acho que a falta de uma fotografia física não é necessariamente uma falta de uma foto, né? Ela pode estar em outros meios que a gente não conhece. Tonica, aí eu vou mandar aqui para você o trabalho do Felipe Camilo. Eu acho que seria interessante que você conhecesse. Eu acompanhei a tese dele, eu fui da banca de qualificação e da tese da defesa, e eu concordo com o Felipe, pode te ajudar muito nesse sentido, porque ele trabalhou com essa noção, né, de comunidade visível. Então, não é só buscar a fotografia física, mas ele e o interlocutor dele, teve vários momentos que eles foram surpreendidos. Eles iam procurando coisas relacionadas à tese do Camilo, e quando chegavam lá, nessa busca nos celulares, eles iam descobrindo fotografias que nem eles tinham em casa. Porque as pessoas, no troca-troca de imagens antigas,
iam compartilhando fotos muito velhas, assim, muito, assim, que já tinham, assim, se perdido, inclusive, das memórias. Ninguém nem sabia que alguém guardava aquela imagem. Mas a partir do momento que um fotografou e jogou num grupo no WhatsApp, essas fotos, elas foram se disseminando. Então, em vários momentos da tese, o Felipe narra o quanto foi surpreendido por esses movimentos, né? Porque hoje, com os aparelhos, isso acaba, de alguma maneira, acontecendo, né? De alguém ter visto uma fotografia em algum lugar. Aconteceu muito isso comigo, e aí não é só a fotografia propriamente dita, mas aquelas fotografias pintadas. Eu tenho uma outra pesquisa que é sobre a minha avó materna. E aí eu comecei a garimpar tudo que eu tinha sobre ela, porque no meu projeto eu quero montar um álbum de fotografias da minha avó. Talvez aí muito próximo ao que você está querendo fazer, né? E eu não tinha fotografias da minha avó. Eu tive que sair percorrendo toda a família para conseguir isso. Hoje eu tenho mais de 20 fotos da minha avó. E nessa garimpagem. E essa garimpagem, ela veio assim, veio de tudo. Veio fotos que estava no Bluetooth da tia, da tia, da tia, que tinha compartilhado não sei com quem, né? As minhas tias indo na casa de um parente distante e fotografaram uma fotopintura e mandaram para mim, né? E nesse processo eu acabei até ganhando de presente uma das fotopinturas que era da casa do meu avô, né? Uma das minhas tias mandou esse quadro para mim. E foi uma alegria enorme, né? Eu tenho esse quadro na minha sala, né? O quadro que ficava na casa do meu avô. A casa não existe mais, mas a fotopintura está aqui e para mim ela é um pedaço da casa, né? É um pedaço da casa porque eu fui criada com eles. Então, é uma maneira para mim de ter aquela casa comigo. Então tem todas essas formas das quais a imagem ela pode ser capturada, né? Eu considero o trabalho do Felipe um trabalho muito sensível. Eu acho que você pode dar uma olhada. E sobre o trabalho, e essa pesquisa que eu estou mostrando, estou falando para você sobre a minha avó, eu escrevi um artigo em 2016. Está disponível também. Você pode olhar, né? Ou olhando o meu currículo, ou colocando o meu nome, eu acho que não é muito difícil de achar. Eu posso até olhar aqui se eu encontro o link, aí eu mando para vocês. Gente, mais alguém? Seria maravilhoso, sabe? Porque eu também estou fazendo a pesquisa da minha avó, e a minha avó é do Ceará. Ai, que legal! Da região do... Ai, gente, ia falar Crato, não, é do Cariri, de Brejo Santo. E eu Nossa, que recentemente lindo! recuperei uma foto-pintura que meu pai tinha digitalizado, bem mal, assim, bem mal, porque botou nesses laboratórios qualquer, e, tipo, guardou a foto-pintura pensando que, tipo, agora já digitalizei, posso jogar fora. Eu, o quê? Não, daqui, trouxe para casa ela, que tá comigo aqui em Paraty. Tá. Mas eu quero muito ler. Ah, você já botou, vou Mandei ler. aqui. Obrigada. Mandei aqui. Coincidência boa essa. Uhum. Aí vocês olhem as referências, né? Porque nas referências vai ter aí vários autores que também podem encaminhar vocês para questões mais específicas que vocês queiram estudar, né? Eu acho que isso é interessante. Gente, mais alguém quer fazer? Acho que foi ótimo, né? As colocações foram ótimas, as colocações da Tonica. Mas alguém gostaria de falar? Cadê os meninos do Rastros? Pessoal aí, problematizar as coisas, os questionamentos. Aproveitem que vocês podem botar questões aí para o Felipe. Desafiem o Felipe hoje. Querem comentar alguma coisa? Eu vou aproveitar. Acho que alguém ia falar. Não, pode falar, Rafa. Tá. Deixa eu ver se eu consigo ligar a câmera aqui. Bom dia ainda para todo mundo. Primeiro, parabéns pelo artigo.
eu estava lendo ele, além de ser um artigo muito bonito, uma escrita muito bonita, ele faz muito bem uma coisa que a gente procura muito na antropologia, né, que é essa forma de fazer uma antropologia que leva em conta essas questões que a gente está sempre levantando, quando a gente está estudando a teoria, né, de estar em contato com os nossos interlocutores, de fazer uma antropologia que seja interessante para eles também, não só para a gente, né, não só para a academia. Então, é sério, assim, eu fiquei lendo, eu fiquei pensando, caramba, tá aqui um exemplo disso sendo feito muito bem. Então, eu, primeiro, os parabéns pelo trabalho, já conhecia um pouquinho do trabalho de vocês, mas foi legal de ver isso, assim, no, no artigo também. E uma coisa que eu fiquei pensando foi, para mim, a personagem, né, da Ivoneide, né, da Ivoneide, com as fotos, pô, eu acho interessante porque eu estava pensando também na pergunta da Tonica, né, de quando essa pessoa está ausente, e de certa forma, tipo, a, aquela importância de como guardiã da memória, ela se constrói junto com a pesquisa também, né, porque eu fico pensando, por exemplo, em personagens como o Davi Copenaua, por exemplo, na Queda do Céu, né, na pesquisa do Bruce Albert, que ele se torna um porta-voz ali dos Yanomami, em uma certa medida, por meio de uma relação que é construída em conjunto. Ele já tinha um conhecimento extremamente aprofundado das questões, das relações entre Yanomami e povos brancos, mas a construção dele, junto com a pesquisa, faz com que a antropologia, eu acho que ela faça justamente aquilo que talvez seja o ponto mais forte dela, que é de servir de ponte, né? Que é um pouco como a Cris estava falando, tipo, eles sabem muito bem do que é que eles estão falando, né? O Copenau sabe muito bem do que ele está falando de Yanomami, e a Ivoneide sabe muito bem do que é a vida do poço. O que quem não sabe é quem está de fora. E eu acho que quando a gente, tipo, como antropólogos e antropólogas, a gente consegue fazer essa ponte de não ser a voz que vai falar, mas de ser a ponte que vai conseguir fazer com que esses diálogos aconteçam, é muito potente. E aí, realmente, eu queria fazer, era realmente só parabenizar mesmo pelo trabalho. Eu achei muito bonito o que vocês fizeram e continuam fazendo, né? Todo mundo do grupo. E é isso, gente. Meus parabéns. Obrigada, Rafa. Tem uma coisa muito bonita no que você coloca, né? Essa questão do quanto essas pessoas, são elas que dão sentido ao que nós fazemos. São elas que têm esse conhecimento do cotidiano, da realidade na qual elas vivem, né? E eu falei muito isso para o Felipe Camilo, quando ele estava construindo o trabalho de tese dele, porque tinha vários momentos no trabalho dele em que eu percebia o Felipe pedindo, querendo olha, me manda foto, eu queria saber mais sobre isso, eu disse assim, Felipe, vai com calma, você vai saber, você vai descobrir. E foi muito bonito, porque quando ele chegou no final da tese, eu percebi o Felipe descobrindo não só a história do poço, mas eu percebi o Felipe descobrindo ele mesmo. Descobri o Felipe descobrindo o pertencimento dele como negro na cidade de Fortaleza, né? Descobrindo o pertencimento dele, o vínculo dele com aquele lugar. Então, a pessoa também vai se descobrindo nesse processo de construção de uma pesquisa. Mas a gente só consegue isso quando a gente está aberto também a escutar o outro, né? Quando a gente tem essa abertura de não estar ali chegando apenas com os nossos roteiros prontos, inflexíveis, né,
a essa afetação que o outro vai fazer e compreender isso que você coloca, que ninguém dá voz a ninguém. As pessoas, elas têm voz, elas estão vivendo, construindo as suas experiências, e nós, da universidade, o que nós fazemos é buscar essas experiências. E literalmente, uma coisa que a gente faz, claro que num outro contexto, não esse de pandemia, sempre que a gente pode, a gente traz as pessoas do Poço da Draga para dentro da universidade. Porque essa pesquisa, ela não é só nossa. Esse projeto de extensão, ele não é só nosso. Esse projeto é deles. Quando a gente quis levar o trabalho da Ivoneide para a Bienal do Livro, a gente estava levando o Poço da Draga para a Bienal do Livro, porque a gente sabia que ali era um espaço muito importante, então está no registro da Bienal de 2019, que tem uma produção do Poço da Draga, escrito, porque vocês vão ver quando virem o livro, que o livro é dela, a autoria do livro é dela. O Rastros Urbanos está apenas na organização do material, né? Então, a gente entra na ficha catalográfica, aí tem a descrição de todo mundo, aí tem, o Felipe está mostrando para vocês o álbum, a capa do álbum é essa daí. É esse barco, né, nas águas, e tem a dedicatória, assim, do lado. E cada página tem a Ivoneide contando o que ela lembra de cada uma dessas pessoas, né? A escrita dela, né? O que ela vai lembrando, o que ela vai narrando de cada uma delas, mas não é apenas um relato pessoal. Quando a gente vai vendo do que essas pessoas morreram, e muitas coisas que, por exemplo, poderiam ser evitadas ou poderiam ter sido contornadas, como os muitos jovens que foram assassinados por conta das drogas, né? As queimas de arquivo, os conflitos internos, porque lá tem essas questões, né? A questão da violência, atropelamentos, problemas de saúde, né? A dificuldade de ter acesso a um cuidado maior, o alcoolismo. Então, a gente vai vendo outras coisas a partir da escrita da Ivoneide, e foi isso que eu quis organizar com ela, porque eu sabia que a partir do que ela escrevesse, quando as pessoas tivessem acesso ao livro, elas iam fazer uma cartografia imaginária de Fortaleza, imaginando, peraí, mas as pessoas morreram por conta do alcoolismo, por conta... A gente está vendo os problemas da cidade. Então, tem outras coisas, outras dimensões que vão se dando a partir da fotografia, né? E que a gente só sabe disso por conta da narrativa que ela construiu, né? Isso está presente lá. Eu queria complementar a fala do Rafael, primeiro agradecer e dizer que eu percebi isso também no post, Rafael, essa ideia de nosso trabalho modificar os moradores nos modificar. Exemplo desse álbum da Ivoneide, quando a gente mencionou para ela que a gente queria transformar o álbum dela num livro, ela achou aquilo muito estranho. E um dos questionamentos que a gente mais fazia para ela era: Ivoneide, por que é que tu começou a guardar esses santinhos? E ela fala: não, era meu hobby, eu gostava, achava divertido, era o que fazia no meu tempo livre. Então, muitas vezes essas pessoas, elas não têm consciência tão clara da riqueza desses materiais que elas guardam em casa. E aí, nesse processo da gente conversar com a Ivoneide, a gente percebe que ela já passa a entender a riqueza desses álbuns fotográficos que ela tem, de como guardiã da memória, ao ponto de que, recentemente, ela veio para a gente do grupo e propôs a ideia de publicar um livro sobre o Sarau. Então, ela mesma que trouxe essa ideia para a gente, de que queria publicar um livro sobre a história do Sarau e a história das mulheres que fazem parte do Sarau. E aí, a gente ainda está nesse processo de pesquisa para começar a fazer esse livro, que vai ser todo escrito em parceria com a Ivoneide, né? E aí também perceber como esse material ele modifica a relação dentro da comunidade. Uma vez eu e a professora que a gente foi visitar o Poço da Draga, e aí os moradores estavam vendo o livro, e aí estavam rindo e dizendo assim, a gente riu e disseram assim para nós:
olha, a gente não quer sair na segunda edição não, viu? Quando sair, por favor, tomara que demore para sair a segunda edição para que a gente não saia nela. Então é muito engraçado ver como isso também modifica as relações internas lá do Porto da Draga, né? Agora, o livro da Ivoneide é algo que circula no imaginário dos moradores, né? A ideia de que vai ter outras edições e que os moradores vão entrando em cada uma delas à medida que forem morrendo, né? Então é algo muito interessante a se pensar também, como esse nosso trabalho, ele afeta essas pessoas. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Não, eu queria só complementar a fala do Felipe, que uma das coisas que a Cristina deixou sempre muito clara para a gente dentro do Rastros Urbanos, primeiro que é um grupo que empolga muito a galera da graduação, isso já é massa, né? Porque a maioria do nosso departamento, pelo menos, só se preocupa com a pós. E aí você descobrir um grupo que está preocupado com a graduação é incrível. E a segunda coisa, ela sempre nos deixou muito consciente que o projeto é de extensão, então que a gente tem que sair da academia e ir para a rua mesmo e trabalhar isso no urbano. Então, para complementar a fala do Felipe, também a importância do livro da Ivoneide como um livro oficial que traz a história do Poço da Draga, né? Porque eram histórias contadas, os moradores estão ali há mais de 100 anos, mas aí vem o livro da Ivoneide e traz uma comprovação concreta disso, né? Com os santinhos que tem a data de nascimento e de morte de pessoas que nasceram ali, viveram a vida inteira ali, que aquele espaço está ali muito antes do Dragão do Mar, muito antes da Caixa Cultural, muito antes daquilo tudo que se tenta construir ao redor e destruir aquele espaço para virar um estacionamento. Então, é trazer de forma real a história do espaço também. Isso é muito massa, porque a gente consegue trazer isso para ele, né? E como que um livro simples, com santinho, traz tanta coisa junto com ele. É incrível. Sim, Rafael, eu acho que a gente entra agora nessa memória, né? Eu fico pensando muito nos trabalhos com as fotografias, que a gente já fazia de alguma forma, né? Mas agora, com o trabalho do Davis, a gente tem as fotografias que agora a gente produz e devolve para eles. Então, a Ivoneide, ela já não se empolga muito em montar os álbuns. Hoje, ela, como uma boa arquivista, ela fica cuidando desses que ela já tem. Então, eu acho até por conta dela ter trabalhado tanto, eu acho que agora a gente assume um pouco, toma esse bastão, e nós temos sempre levado cópias das coisas que a gente tem feito e deixado com ela, né? E ela vai organizando isso. No próprio sarau, a gente tem feito uma espécie de varal, e nós deixamos lá muito livres para que elas peguem o que elas quiserem. Então, óbvio que daqui a alguns anos, essas fotografias elas vão estar espalhadas, a gente não sabe nem para onde elas irão, né? Que é uma característica das fotos, principalmente essas fotos, e essa é uma geração de fotos impressas. Essas mulheres, né, de 70, 80 anos, elas viveram, para elas fotografia é a fotografia que pega, que segura, né, que tem aquilo na mão. Então, a gente gosta muito de levar impresso para elas, porque com certeza daqui a um tempo essas fotos elas vão viajar também. Elas vão mandar para os filhos, elas vão ou fotografa e alguém manda no celular, enfim, isso vai começar a viajar por aí, e com certeza daqui a um tempo a gente vai estar escrevendo sobre isso, sobre as viagens que essas fotografias fizeram, né? Então, é isso. Eu não sei se alguém mais gostaria de falar alguma coisa, ou se estão satisfeitos, querem o Davis. É bem rapidinho. Fale. Não, eu gostei muito da discussão e achei bem legal a apresentação que fez o Felipe. Eu acho que tem uma conexão grande esse texto com o outro texto que tu escreveu junto com a Alana, o Cris,
que também ele pega desde uma outra perspectiva, mais ou menos o que nós estamos fazendo, que é esse ato de caminhar e observar a cidade e o que a cidade nos conta durante uma caminhada, durante a observação que nós fazemos dela. Eu acho que o trabalho que nós estamos fazendo é bem bacana, porque ele combina uma série de aspectos que levam em consideração as narrativas, desde as narrativas biográficas, que isso você fala, as pessoas contarem sobre a sua vida no bairro, a relação que tem com ela, com essa vida, com o bairro, como que estabelece essa relação. Também o sarau, ele conta um bocado sobre essa relação que essas senhoras estabelecem com a comunidade, conta um bocado sobre o problema da idade, conta um bocado sobre a relação com a cidade, sobre relações familiares, né? Isso que você fala, que é muito forte no sarau, né? Que tem a ver com as músicas que são cantadas, que contam uma determinada história. As músicas não são uma escolha aleatória, elas falam sobre um determinado momento da vida dessas senhoras. Então, ao mesmo tempo que, na medida que a gente consegue entrar na casa dessas pessoas, e em especial, né, da Ivoneide, e pegar aquelas fotografias e tocar nelas, como isso, a fotografia que pega, e sentir aquela fotografia e ela contar sobre como que cada fotografia daquela reflete um determinado momento, que é um momento não só dela, mas é um momento também da própria cidade, né? As transformações do Poço da Draga e isso que você fala da especulação imobiliária naquela região, tão refletidas nas fotografias delas, estão refletidas o desenvolvimento do bairro, os conflitos que eles passaram. Então, eu acho que é possível, com um trabalho que isso conta micro-histórias, né? Conta histórias de indivíduos, de grupos pequenos de indivíduos, mas, ao mesmo tempo, conta uma macro-história. Conta uma história social muito profunda. Eu acho que por isso que o trabalho ele tem essa profundidade, esse impacto todo. Tá ótimo. Obrigada, Davis. Gente, eu acho que não tem mais observações, não sei se alguém ainda quer colocar alguma coisa. Eu quero agradecer muito a presença de todos, Tonica, né, por ter vindo, Alessandro, as pessoas que vieram, que estão aqui, que são de outros lugares, de outros estados. Agradeço muito. Tem alunos meus da psicologia que estão aqui, né? Obrigada por terem aceitado o convite. Quero agradecer também ao Rafael, querido, né? Rafael, sempre por perto. Muita gente, Natanael, né? Muita gente bacana, né? Desse convívio da universidade que está aqui. E aí eu quero deixar, assim, esse é um primeiro encontro, a gente pretende dar continuidade a esses encontros abertos, tá? Então, mantenham-se conectados às nossas redes, a gente quer fazer isso com uma certa frequência, provavelmente agora, no próximo mês, a gente faz um outro encontro, como esse, a gente avisa com antecedência, coloca um texto de referência para discussão, tá bom? E se vocês precisarem de alguma coisa, teve alguma referência que gostariam de compreender melhor, de saber melhor, podem nos escrever, né? Quando vocês fizeram a inscrição no evento, tinha o e-mail, o do Rastros, então podem mandar mensagem para o Rastros, os meninos encaminham para mim, se for alguma coisa mais específica, e nós ficamos à disposição, tá? O grupo fica à disposição, mas também o que precisarem do Departamento de Ciências Sociais, do que a gente dispõe, do programa de pós-graduação em letras, vocês podem entrar nos sites desses lugares para conhecer mais sobre o que a gente tem feito aqui no Ceará,
Então, fiquem muito à vontade para perguntar coisas, né, para demandar coisas também, né, nós estamos numa universidade pública, então, o nosso trabalho é, de fato, disseminar conhecimento, então, a gente está aqui para isso, e o que a gente puder ajudar, colaborar, estamos todos à disposição. É isso, né? Então, vamos encerrar o encontro de hoje, e nos vemos em breve, espero. Espero que no próximo vocês possam estar com a gente também, tá bom? Até a próxima, foi maravilhoso. Tchau. Um beijo a todos. Tchau, gente. Bom dia. Se cuidem. Tchau. Se cuidem, continuem se cuidando. Muita saúde a todos.